Olá, boa tarde, que alegria ter a sua companhia. É quarta-feira, final de mês, 28 de setembro, primavera, apesar do frio aqui em Curitiba. E é uma alegria estar com você de todo o Brasil, mais de 1.200 cidades conectadas com a gente. Obrigada pela companhia de todos os dias. Estou aqui com você de segunda a sexta-feira pela TV Evangelizar. E hoje a gente vai falar de um tema que é um pedido muito frequente aqui dos nossos associados, de você que nos acompanha, porque tem a ver com o matrimônio e com criação de filhos. O que acontece quando os pais discordam de algo na educação dos filhos? Como que fica esse matrimônio? Esse vai ser o nosso primeiro tema e por isso nós vamos conversar com a doutora Alessandra Rego Barros, que é psicóloga do Hospital Vita aqui de Curitiba. Também vamos falar sobre medicina integrativa. Já ouviu esse termo? Medicina que integra o quê? Profissionais? A gente vai entender bem certinho qual é o contexto e em que situações que você pode usar a medicina integrativa. Também vamos falar sobre campanha de vacinação. Até o final do mês, poliomielite está a todo vapor e a gente precisa engajar bastante para proteger de fato as nossas crianças. Então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Vamos então falar sobre educação dos filhos e não só isso, né? Focando no matrimônio. Eu acredito que você em algum momento já deva ter vivido algo parecido, né? Você, se é mulher, pensa de um jeito, quer fazer, de repente quer proteger um pouco mais o filho, já às vezes o pai quer deixar um pouco mais solto. Sabe quando discorda alguns pontos de conexão? Como que fica o casamento nesse sentido? Então a gente vai falar desse centro, tá? Criação de filhos dentro do matrimônio. Seja bem-vinda, viu? Doutora Alessandra Rego Barros, psicóloga do Hospital Vita. Carol. Vita, obrigada, viu, pela tua presença. Que desafio que nós temos aqui hoje, né, doutora Alessandra? Porque eu acredito que, e aí já vai assim a introdução do nosso tema. Eu acredito que seja impossível concordar com todos os aspectos de uma educação, por mais que, de repente, os dois pensem parecido na maioria das vezes, né? O que você vê no dia a dia aí da tua clínica, né? Educar já é algo que é totalmente desafiador, né? Sim. Então, assim, a partir do momento que se tem filhos, eu vejo como já é uma parceria entre o casal, entre a família, enfim. Uhum. E de fato, assim, conseguir administrar os conflitos que eles veem, né, que eles acontecem a partir disso, é um desafio à parte, porque é bem isso, a gente tem que pensar no casamento, a gente tem que pensar no relacionamento do casal, no relacionamento com os filhos e como que isso pode ficar de acordo entre eles. Sim, né? e ainda assim, apesar disso acontecer, as crianças também testam de alguma forma, né? Elas querem ver se elas vão conseguir... é a negociação mesmo, que eu acho que começa a já aprender naquela idade, né? Isso Desde mesmo. cedo. Isso mesmo. Na verdade, elas conseguem identificar onde que é o ponto, né? Aonde que eu vou, quem Ponto que é o mais frágil, bonzinho. Exatamente. digamos. Quem que é o mais bonzinho? Ah, com a minha mãe eu consigo. Não, com meu pai já é mais firme, já é mais rígido. Então, eles já conseguem identificar isso e, claro, que eles se aproveitam disso também. Eles tiram proveito disso, sem dúvida Agora, nenhuma. isso pode ser uma causa de desentendimentos entre o casal ou não? Muito frequente, muito frequente. A gente vê em consultório isso com bastante frequência. Inclusive, assim, até causas que venham gerar até problemas maiores, assim, sabe? E uma coisa que a gente orienta muito os pais em consultório, assim, que é claro, que é natural que a gente vai ter divergências, né? Na educação, pensamentos, a forma como a mãe foi educada, diferente da forma como o pai foi educado, é natural que isso venha acontecer. Mas uma coisa que a gente sempre conversa com os pais é o cuidado para que não deixe isso ficar transparecendo na presença das crianças, né? É claro que eles vão perceber as fragilidades também, só que assim, quando tem aquele conflito de meu pai diz uma coisa, minha mãe diz outra, e daí a criança fica ali no meio, né? Vamos dizer, ela está presenciando aquela discordância. Isso aquela mesmo. conversa. Então você é da opinião que os dois eles teriam que conversar separadamente para chegar a um acordo e daí se posicionar da mesma
mesma forma com a criança. Isso mesmo. É o Esse mundo ideal, seria o ideal, né? A gente o tá falando de mundo ideal, porque a gente sabe que na teoria é diferente da prática, né? Exatamente, exatamente. Então a gente sabe que daí vem os conflitos, e daí assim, é aquela coisa até mesmo dentro do relacionamento do casal mesmo, como você perguntou, né? Assim, começa uma coisinha aqui, outra coisinha ali, né? São motivos às vezes banais, pequenos, mas que causam um grande problema, né? Agora, deixa eu colocar a mesma situação, só que um ponto de vista um pouco diferente. Você acredita que se o casal estiver com um problema, né, uma desconexão, esquece filhos agora. Se eles estão com problemas entre eles, eles também podem, talvez de forma inconsciente, sem querer mesmo, pegar alguma situação dos filhos e usar aquilo meio que um para um atacar o outro. Isso também acontece ou não? Com toda certeza, né? Porque são desafios assim que eu vejo, né? A criação dos filhos é uma parte, pode acontecer. Só que se o casal tá bem, eles vão conseguir resolver talvez mais fácil. Agora, se eles não tiverem, vão usar daquilo ali, de repente, para... É algo a mais, né, que vai contribuir, com certeza, para que esse conflito seja ainda maior, sem dúvida nenhuma. E você, então, tendo essas duas situações, você teria alguma pista, algum sinal que de repente, os pais, as famílias podem enxergar para entender se o problema realmente pensamos tão diferente assim, ou será que é um problema do casal? Para identificar onde está a questão, né? Bom, assim... até sou suspeita para falar, né, de indicar mesmo que as pessoas procurem ajuda profissional muitas vezes quando isso está acontecendo, né? Muitas vezes a criança que vem até o nosso consultório, ele vem como um motivo principal dos problemas, assim, sabe? Ou seja, ele está manifestando algo. Exatamente. E os pais levam no psicólogo, por exemplo. Isso mesmo. Só que quando a gente vai ver em terapia, em muitos casos é a questão dos pais se refletindo nos filhos. Exatamente, assim, que é a diferença, diferentes pensamentos, diferentes condutas, né, assim, formas, como eu falei, de terem, como eles foram educados, como eles foram criados pelos pais deles, e isso acaba repercutindo ali. Então, assim, eu acho que a melhor forma é quando identificar que esse tipo de conflito está acontecendo de uma forma muito frequente, porque normal é normal acontecer, né? Assim, nós somos pessoas diferentes, né? Mas, assim, quando a gente percebe que isso está sendo frequente, que isso está gerando maiores problemas, né? Inclusive até mesmo da própria criança, não saber, mas o pai fala isso, a mãe fala isso, e daí o que eu faço? Né? Então, o ideal mesmo é procurar uma ajuda profissional, porque é um terceiro que está olhando de fora o contexto e que consegue daí sinalizar, muitas vezes dizer, opa, peraí, pessoal, vamos voltar aqui, vamos ver o que está acontecendo. Sim. Né? E, doutora Alessandra, você acredita que isso possa gerar na criança? E aí eu sei que vai depender da idade e tudo, né? Que isso acontece também, mas pode influenciar na personalidade dela ou, de repente, se tornar uma pessoa insegura. Porque eu fico imaginando, assim, que os pais são referência para a criança, para tudo, certeza, né? Com certeza. Então, se ela não consegue entender o que é certo e errado, basicamente, porque se um fala A e o outro fala B, qual que é o certo? Quem que está certo na situação? Eu imagino que isso possa criar algo bem complexo na cabeça de uma criança, não? Com certeza, com certeza. Acho que o sentimento de insegurança, porque é bem isso, né? A criança, ela tem... É importante que elas tenham o pai delas ali, os pais delas, né? Como um respaldo, né? Eu tenho ali né, algo a seguir, né, da forma como me foi ensinado, aquele que me dá estrutura, que me dá segurança, que me dá conforto, então assim, você imagine ficar vivendo no meio desse conflito, né, que é bem isso, para onde que eu vou, quem que tá certo nessa história toda, né? Tá, agora vamos pegar uma situação em que os pais eventualmente vão discordar mesmo, né, talvez não na maioria das vezes. Mas a criança percebe que eles se conversam antes de dar um parecer. Vamos dizer, o mais próximo talvez do ideal seria isso, né? Então, os pais que se conversam, que cada um vai defender o seu ponto de vista, então um vai ceder em algum momento, né? E o que isso causa de benefício daí para a criança? Eu acho que ela consegue ter uma noção maior, principalmente de respeito pelo papel do outro, né? Eu acho que o filho que vê os pais conversando entre si, ou melhor, respeitando o ponto de vista, por exemplo, assim, eu posso não estar de acordo com o que o meu marido, né, a gente está
colocando alguma coisa ali para os nossos filhos. Eu posso não estar de acordo com a forma como ele está conduzindo, mas se eu falo para o meu filho e falo assim, espera um pouquinho que eu vou conversar com o papai e depois a gente conversa, ele vê e ele sente uma coisa assim de tipo, opa, peraí, existe aí um respeito pelo papel do outro. Né? Ou seja, então não tem nenhum problema, na verdade, o discordar em si. Não, e é só o como conduzir isso dentro da casa. Exatamente. E justamente para também não tomar nenhum... Não deixar que aconteça, por exemplo, os papéis delimitados assim, o meu pai é um vilão e minha mãe é a super boazinha. Né? Acho que é importante a criança entender que os dois estão fazendo pelo bem comum, que aquilo é pro bem dele. Né? Interessante. E quando a gente deixa de falar um pouco só, porque aqui a gente está falando filhos, né? Quando esse filho ele já é maior, ele já passou da adolescência, ele está na juventude, mas apresenta sinais de que, daí eu acredito que, aí é uma opinião minha, não sei, aí você me corrija. Acredito que o problema não começou da noite para o dia, talvez tenha passado, né? Talvez até a infância toda, só que agora está dando alguns sinais. Daí realmente de desrespeito, enfim, com uma das partes. Como lidar já com um adulto praticamente? Tá, é algo que daí já está estruturado, já aconteceu lá atrás, né? Sim. Aí a gente vê vários problemas vindo e acontecendo no decorrer da vida adulta, da adolescência mesmo. Já é uma, digamos, se a gente fosse usar uma metáfora, que já é uma árvore que já cresceu, que já deu os frutos e talvez os frutos estejam com alguns bichinhos, enfim, né? E não tem muito o que fazer ali. Ou tem o que fazer? Tem como fazer. Eu acho, assim, é sempre válido, né? O adolescente, o adulto também tentar identificar essas dificuldades que estiveram lá atrás, né? Quando você já tem uma idade, você consegue entender, dizer, nossa, na minha casa era desse jeito, né? Então, acho que... Ajuda também a superar, a fazer diferente. Eu acho que sim, sempre. A gente sempre tem que estar em busca aí de tentar melhorar essas coisas e melhorar para as nossas relações também. Com certeza. Né? Não levar isso para nossa história, assim, né? Sim, também sou dessa opinião. Mas que bom, porque tem muito mais esperança, né? De que é possível mudar independente da situação, né? Com certeza. Doutora Alessandra, você está lá no Hospital Vita, né? Sim. Então aparece ali o contato para o pessoal e agradeço a tua presença aqui hoje, viu? Obrigada, eu muito obrigada, tá? Tá bom, muito obrigada. Agora vem aqui comigo, quero fazer um convite para você programar as suas próximas férias. Gente, final de setembro, nós estamos há praticamente 2 meses do Natal, né? Bem menos. O que você vai fazer agora? Pensar lá em dezembro, do dia 3 ao dia 10, primeira semana, visualiza comigo mesmo, ó, comecinho de dezembro. Tem gente que está falando assim, Carol, começo de dezembro já estou começando a pensar nas festividades. Às vezes tem que começar a pensar em comprar presente e tal, não queria viver isso. Chegou uma moça esses dias e me falou, sabe, eu queria sair um pouco desse ambiente só de comprar. E ela vem comigo justamente nessa viagem que você vai trabalhar a sua espiritualidade, você vai observar não só a parte espiritual mesmo, cultural também, mas você principalmente vai poder passar um tempo com a sua família, se você quiser viajar com alguém, com um amigo, com uma amiga, com quem você quiser convidar. O importante é você saber que vai ser um momento para você descansar e ainda continuar trabalhando a tua espiritualidade. A gente vai passar por Frei Galvão. Conhece Pílulas de Frei Galvão? Vamos passar também pelo local onde ele foi batizado. Vamos conhecer a Sagrada Face. Vamos visitar a igreja que tem um pedaço da cruz de Jesus. Então, olha que viagem maravilhosa para você marcar o teu ano de 2022. Vai ser uma viagem muito gostosa, saindo aqui de Curitiba, de ônibus. Passaremos a noite viajando e no dia seguinte a gente já começa a nossa programação. Mas vai ser uma programação que você vai gostar. Você não vai ser cansativo, sabe? Vai ser bem tranquilo. A gente pensou bem nos detalhes. Então, tá aparecendo aí para você o telefone da Libermundo, 41 999650377. Vem comigo para essa viagem, porque o final dela é em Campos do Jordão. Você vai gostar muito, tá? Vamos agora por um intervalo bem rápido, enquanto você manda a sua mensagem. Na volta a gente vai falar sobre medicina integrativa. Entender o que é, os benefícios e quando e como você pode usar. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
Estamos de volta com o programa A Vida em Foco desta quarta-feira. Vamos falar agora sobre medicina, mas é uma medicina diferente. Já ouviu esse termo, medicina integrativa? A gente vai entender um pouco mais sobre ela, quando que você deve usar, se tem alguma, alguma dica para você entender qual a melhor indicação da medicina integrativa. Olha só, nós vamos falar aqui com a doutora Melina Hartmann. Ela é médica de família, mas também é especializada em nutrologia e medicina do estilo de vida. Nossa, muitas perguntas para você aqui hoje. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, um panorama, né? Esse nome, integrativa, significa que ela integra alguma parte da medicina? O que funciona? Como que é? Então, a medicina integrativa, ela é uma abordagem médica que olha para a pessoa de uma forma integral. Então, acho que uma parte do integrativa vem daí. Considera os aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais no processo de adoecimento. Entendi. E, além disso, a gente usa a medicina convencional e as terapias convencionais, como psicoterapia, nutrição, e também abordagens complementares, como acupuntura, práticas meditativas, yoga, traz todo esse arsenal terapêutico para buscar saúde. Interessante. Então, ela é mais focada, você usou a palavra saúde, né? Eu não sei se a gente poderia comparar, por exemplo, a medicina tradicional, vou chamar aqui tradicional, né? Não sei se é o termo adequado, mas ela busca mais você curar uma doença, e existe uma diferença entre curar uma doença e busca de uma saúde. Daí acho que tem a ver com isso que você tem especialidade, né? Sim, que é com estilo certeza. de vida. Então fala um pouquinho para mim disso agora. A medicina convencional, ela busca esse tratamento de doenças e olha só para os sintomas, né? A medicina integrativa, assim como a medicina do estilo de vida, a gente estuda a salutogênese, que Como fala de novo? Salutogênese. Salutogênese. Que é o processo de buscar saúde. O que a gente faz, né? Os nossos hábitos, como a gente vive, determinam se a gente vai adoecer ou não. Então é mais preventivo ou não? Exatamente. Não só preventivo, mas também atua na raiz do problema. Porque interessante. Praticamente 85% a 90% de todas as doenças, elas estão relacionadas com os nossos hábitos. Então, se a gente não olha para isso, a gente não está tratando efetivamente nenhuma doença, né? Entendi. Não são os remédios, não são as cirurgias que vão resolver. Então, esse olhar voltado para os processos que nos adoecem e essa atuação na raiz do problema é mais efetivo. Então, tanto buscando uma prevenção em saúde, quanto o tratamento das doenças e até a reversão de muitas doenças, né? Entendi. Que talvez a medicina convencional não entregue esse resultado. Mas, por exemplo, um médico que trabalha com a medicina integrativa, ele passou pela faculdade de medicina tradicional e como que se dá essa transição? Porque você diz que integra a parte mental, ou seja, a parte psíquica, parte física mesmo, parte espiritual e também medicinas alternativas também, né? Então, orientais, por exemplo. Como que se mescla isso? Porque eu fico pensando aqui na prática, né? Como que um profissional tem que passar por muitas especializações ou como que funciona na prática isso? Eu acho que o profissional que trabalha com a medicina integrativa, ele tem uma visão diferente, né? Eu vejo assim, compartilhando a minha história de colegas, são colegas que estão insatisfeitos com a forma que a medicina é feita, que nos ensinam na faculdade, né? Existem especializações, sim, em medicina integrativa, em medicina do estilo de vida, mas o profissional que trabalha dessa forma nunca trabalha sozinho, né? A gente trabalha em equipe, né? Então, não é só um profissional, então. Não é só um profissional. A gente tem o conhecimento dessas técnicas complementares, talvez não de todas, às vezes a gente simpatiza mais com uma ou outra e acaba
indicando para os pacientes o que pode favorecê-los. Ou até o paciente também já vem com essa demanda de buscar algo a mais para que ajude no tratamento, né? Então, por exemplo, um paciente que trata dor crônica, a acupuntura pode ser muito bom. Então, a gente encaminha para um colega que trabalhe com acupuntura. Paciente que está tratando ansiedade, manejo de estresse crônico, a gente pode encaminhar para aprender técnicas meditativas. Então, são equipes multidisciplinares que acabam se formando, né? Mas dentro dessa equipe, todos os médicos têm algum tipo de especialidade dentro da medicina integrativa, é isso ou não? O pensamento central é sempre da medicina integrativa. Isso, eu acho que o pensamento central é sempre olhar para a pessoa como um todo, sim, né? Não segmentar e entender que são vários aspectos que juntos eles determinam esse processo de saúde ou doença. Mas não precisa ser só médico, né? Então, sim, outros tipos de terapia, outros profissionais, exatamente. Mas todos funciona melhor quando todos têm esse olhar integrativo. E a pessoa que gosta desse conceito, busca isso, de que forma que ela inicia um tratamento? Ela vai por uma dor também? E como que ela identifica esses profissionais? Dentro da medicina integrativa, existe alguma diferenciação ou não? Ou é pela especialidade mesmo? Como que é? Eu acho que a pessoa já busca pelo... O que eu vejo muito no consultório são pacientes que estão insatisfeitos com outras condutas, né? Então, pacientes que têm sintomas há muito tempo, ou essas doenças crônicas e não vem resultado com o tratamento que já foi passado, ou que já tem essa visão mesmo de prevenção em saúde, essa visão mais integrada, né? Então, eles já buscam com esse olhar, ou vêm encaminhados por outras pessoas que passaram por um médico que... Por indicação mesmo? Por indicação, isso. E hoje em dia, as pessoas... Até o Google ajuda, né? Então, às vezes, a pessoa já tem alguma informação, já foi atrás de algo diferente, já sabe o que é a medicina integrativa. Eu acho que funciona um pouco assim. Tá, mas não tem como identificar o profissional? Existe algum grupo, existe uma forma de identificar os profissionais que trabalham com medicina integrativa já hoje ou não tem essa identificação ainda? Talvez pelas redes sociais ou pelos sites do próprio profissional, né? Não tem tem associação, tem algumas associações até, mas não é uma especialidade médica ainda, né? É uma área de atuação. Então, não tem eu pergunto porque, em termos até de busca, né? Como que se chega a um profissional? Tá, quem tá vendo você aqui hoje já sabe que você pensa assim, mas como que se chega a um profissional desse, né? É nesse sentido, ainda mais que, como você falou, não é só médico. Talvez as redes sociais, né, ajudem bastante nesse sentido, não? Eu percebo que sim. É mais uma busca do paciente mesmo, do que... Não é uma coisa, assim, muito difundida. A gente que está nesse meio acaba vendo mais, né, e prestando mais atenção. Sim. Mas ainda não é tão difundido quanto as outras especialidades médicas, com certeza não. Entendi. Não, mas tá ótimo. Doutora Melina Hartmann está no Instagram, né? Então aparece para você aí o contato. Eu agradeço a tua presença, viu? Eu agradeço também o convite. Obrigada. Agora, depois de 28 anos... Sem nenhuma restauração, você vai ver lá em Cascavel uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que vai ficar bem diferente depois de todo esse processo que está sendo feito. Acompanhe.
Olha, é impossível passar pelo centro de Cascavel e não se deparar com a incrível imagem de Nossa Senhora Aparecida, que fica bem em frente à Catedral da cidade. Ela foi inaugurada em 1994 e pela primeira vez passa por uma restauração completa. Sobre esse assunto, a gente conversa com o escultor e criador dessa imagem, o Dirceu Rosa. Dirceu, obrigado por conversar com a gente. O que os cascavelenses podem esperar dessa nova restauração? Olha, é a primeira restauração que se está tendo em 28 anos e ela está com problemas que eu não coloquei respiração, nem sabia, e ela condensa a água lá dentro, como se fosse um alambique, conforme a temperatura e tal, e ela forma a água lá dentro, e são 28 anos com ferragem molhada, e a ferragem está enferrujando, e agora necessita de um reparo muito bom. Então agora nós vamos entrar dentro dos braços, dentro das mãos, e colocar nova ferragem e cimentar novamente por dentro. Quem for acompanhar a festa de Nossa Senhora, pelo menos já vai ver ela com uma pintura nova, uma pintura mais bonita. Por fora a aparência está legal, está muito bonita, né? Não está influindo nada a parte interior, mas após a festa nós temos que restaurá-la de verdade. E claro que também, né, Dirceu, é um grande marco aqui na cidade essa imagem que você construiu lá em 1994. Isso foi um sonho meu que a igreja acabou aceitando. Hoje é o local mais fotografado de Cascavel, todos os turistas sempre levam uma foto. Então é um local que deve ser preservado e eu acho que é um marco para a nossa igreja, nossa cidade, né? Então tem que ser conservada essa imagem. Então tá certo, Dirceu, obrigado pela sua entrevista aqui junto com a gente. E claro que todo mundo que passar aqui em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida em Cascavel ou também vir acompanhar a festa de Nossa Senhora de 7 a 12 de outubro vai poder prestigiar a imagem de Nossa Senhora já com os primeiros detalhes aí dessa restauração. Muito legal, né? Vai ficar novinho lá em Cascavel. E depois do intervalo, falando em Cascavel, nós vamos ver uma iniciativa que está sendo feita para vacinar as crianças contra a poliomielite. Uma iniciativa que está engajando bastante. Você vai conhecer depois do intervalo. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco e como a gente está no final do mês de setembro, tem alguns dias ainda para a campanha de vacinação da poliomielite, que vai até o final desse mês de setembro, hein? E olha só, a meta é vacinar o maior número possível de pessoas. Cascavel tem essa meta de bater 95% das crianças entre 1 e 5 anos. O que eles pensaram? Ir até onde as crianças estão. Que local que as crianças mais se concentram? Nas escolas, não é? Então acompanhe nessa matéria. Eu vou tomar gotinha para não ficar doente. A Maria Clara está certa, mas muitos adultos não têm se atentado à importância da vacinação contra a poliomielite. A campanha no Brasil foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até o dia 30 de setembro, justamente devido à falta de adesão da população. Infelizmente, existem esses movimentos anti-vacinas, mas nós sabemos que isso é um risco para o Brasil. Então, o país está, segundo a Organização Mundial de Saúde, está com alto risco de retorno da poliomielite. Então, nós estamos sem casos há 30 anos e nós devemos levar essas crianças para vacinação para que a doença continue erradicada no país. O Ministério da Saúde informou que apenas 35% das crianças na faixa etária entre 1 e 5 anos de idade foram imunizadas contra a poliomielite aqui no Brasil. Mas para manter a doença erradicada no país, a meta é vacinar 95% das crianças nessa faixa etária, o que não acontece desde 1995. Pensando nisso, algumas cidades têm feito um movimento contrário, levando a vacina até as crianças nas escolas. Cascavel, no oeste do Paraná, tem realizado um mutirão de vacinação contra a polio. A iniciativa é garantir cada vez mais proteção dos pequenos contra a paralisia infantil. Então, são pontos de vacinação extramuro, ou seja, fora das unidades de saúde. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação. Então, os profissionais das unidades de saúde estão indo até as escolas e CMEs, onde nós
nós encontramos essas crianças e somente com uma semana desse mutirão, nós vacinamos mais de 1.000 crianças nessas instituições. Nesse momento, as crianças estão adquirindo imunidade, elas têm um contato muito próximo, então elas estarem prevenidas, né? Para tudo que elas puderem estar prevenidas é essencial para nós, porque o nosso foco é a criança, é a saúde da criança, o bem-estar da criança que é importante para nós. E vale lembrar que as crianças de 2 meses a 1 ano devem fazer a vacinação nas unidades de saúde, uma vez que as doses são injetáveis. Vamos fazer um mutirão também, né? Eu e você, com as crianças da família. Ó, se você conhece, se você tem crianças ou vizinho, alguém nessa faixa etária aí, até 5 anos de idade, pergunta para os pais, ó, você já deu a vacina da poliomielite? Porque, gente, isso é muito sério. A gente estava com essa doença erradicada no Brasil e já estamos aí com ela iminente. Então, isso não é algo que a gente tem que aceitar. É muito simples prevenir e já estava extinta. E estamos falando desse assunto de novo. Então, nos ajude, né? Vamos fazer a nossa parte também como sociedade e falar com essas famílias. Vai até o final do mês de setembro, então tem alguns dias, dá tempo. O brasileiro deixa para a última hora, não tem problema. O importante é a gente vacinar o maior número possível. Vamos pelo menos bater essa meta aí de 95% no Brasil, tá? Gente, vamos falar agora de aposentadoria, né? Porque se está todo mundo com saúde, essas crianças vão crescer saudáveis, né? Vão virar jovens, depois vão virar senhores. E como que fica a aposentadoria? Muitos jovens hoje já se planejam com uma certa antecedência, ou seja, no agora, né, que é o que nós temos, já não pensando só na aposentadoria pública, pensando numa iniciativa privada. É isso que você vai ver agora. Se aposentar e ter mais tempo para aproveitar a vida é o sonho de muita gente. Mas se depender das regras do INSS, isso só acontecerá na terceira idade. Por outro lado, um movimento lançado nos Estados Unidos incentiva os jovens a se aposentarem bem mais cedo, aos 40 anos. Mas será que aqui no Brasil eles já estão pensando nisso? Você acha que é possível se aposentar aos 40 anos de idade? Eu acho que sim, que é possível. Já estou fazendo um planejamento sim, eu pretendo me aposentar com uns 45 anos mais ou menos. Será que é mesmo possível parar de trabalhar aos 40 anos de idade? Os especialistas dizem que sim, mas não é tão simples. Requer muita disciplina, muita paciência, tem que trabalhar com uma rentabilidade média, mas você tem que dimensionar o seu custo mensal, quanto você tem que acumular e traçar um plano de metas de como é que você vai fazer isso ao longo do tempo. A fórmula é complexa, porque você deve levar em conta o custo de vida e o poder de compra que esse valor terá no futuro. Não é uma conta tão simples de se fazer, tem alguns simuladores que a gente pode usar para isso e tudo vai depender da rentabilidade real possível de se obter dentro da renda que uma pessoa recebe hoje. Ela tem o custo fixo dela para viver, ela tem o custo com lazer e ela tem que ter que pensar nesse plano de aposentadoria. E o caminho não é só economizar, é preciso buscar aplicações com boa rentabilidade a longo prazo. Você tem títulos de renda fixa, tem os títulos públicos e aí a gente vai para renda variável, tem os fundos imobiliários que geram renda recorrente, tem as ações de boas empresas que pagam dividendos, que é renda também, e tudo isso são formas de investir que não consome o principal. Eu estou economizando, mas pretendo investir. Investindo em renda fixa, variável, estudando sobre criptomoedas. E a especialista faz ainda mais um alerta. Na hora de planejar, não esqueça dos imprevistos. Ter uma reserva para emergências, pensar em uma cobertura de seguro para eventos aí, algum acidente, algo que aconteça no caminho. E uma coisa importante é não desprezar o INSS, uma coisa não anula a outra. É importante que continue contribuindo com o INSS para que tenha esse complemento. E falando em planejamento financeiro, né, aposentadoria, vamos ver como que foi que surgiu a moeda, tema do nosso Evangelizar Ensina de hoje. Você já se perguntou como surgiu a moeda? Conforme a humanidade foi evoluindo, o dinheiro foi mudando. O Evangelizar Ensina de hoje vai te mostrar que essa evolução nunca parou. Vem conferir!
Sabe-se que na China, mais de 1000 anos antes de Cristo, já se usavam conchas como moeda de troca. A partir daí, os materiais utilizados foram os mais diversos por todo o mundo, dos quais o exemplo mais conhecido é o sal, de onde se originou o termo salário. Foi no século 7 a.C. que surgiram as primeiras moedas feitas de ouro. O metal mais precioso acabou virando referência de valor do mundo todo. No século 19, começaram a surgir as primeiras notas em papel. Dessa época até a Primeira Guerra Mundial, os bancos eram obrigados a trocarem o dinheiro de seus clientes pelo equivalente em ouro. A Casa da Moeda, instituição brasileira responsável pela impressão do dinheiro, foi criada em 1694 por Dom Pedro II, para atender a demanda de fabricação de moedas no período Brasil Colônia. Desde então, vários nomes foram dados à moeda brasileira, como réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real e em 1994 foi implantada a atual moeda, o real. Integrando a família de cédulas do real, recentemente o Banco Central lançou a nota de R$200. Foram produzidas e colocadas em circulação 450 milhões de unidades. Espero que tenha gostado das curiosidades de hoje. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Até mais! Então, até amanhã. Este é o nosso programa Vida em Foco, que vai ao ar segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde. Eu faço companhia para você todos os dias da semana e espero você amanhã, hein? Aqui no mesmo lugar de sempre. Então, fique com Deus e até amanhã.